Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Sociedade de Sucesso, o meu e o seu canal de direito societário preferido. Olha só, nosso objetivo é sempre estar trazendo informação para você que te deixa mais inteligente, mais rico e mais bonito, porque o dinheiro deixa a gente sempre mais bonito, não é não? Todos os dias eu falo isso com os meus seguidores lá no Instagram. Inclusive, eu gostaria de convidá-lo a ser um dos meus seguidores lá. Nós temos uma comunidade com mais de 60 mil membros, então eu tenho certeza que você não vai se arrepender de conferir o conteúdo gratuito que nós postamos por lá todos os dias. Então é juliaguerra.advogada, o endereço do Instagram eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Não deixa de conferir. Bom, o tema do nosso vídeo hoje será sociedade em troca de capital intelectual. Olha, 2023 está acabando. A única coisa que não acaba é a ansiedade, é o nervosismo e é o desespero com o qual o empresário brasileiro faz negócio e faz sociedade. Em 2024, muita gente vai fazer sociedade em troca de trabalho. No Brasil, é muito comum que a gente enxergue o empreendedorismo como uma forma de mudar de vida. E muitas pessoas têm um dinheirinho guardado, têm um capital para investir, mas elas não têm uma expertise, uma habilidade extraordinária para transformar num negócio. E aí parece o casamento perfeito, você unir o seu dinheiro com a especialidade, com o conhecimento que alguém tem para te oferecer. O grande problema, deixa eu te perguntar, você já ouviu falar que em sociedade ou a gente entra com trabalho ou a gente entra com dinheiro? Pois é, você ouviu errado. Eu vou te explicar. Dentro de uma sociedade empresária, nós não podemos investir apenas o nosso trabalho. Necessariamente, nós precisamos fazer investimentos financeiros. E por que a gente fala de sociedade empresária? Vocês talvez estejam se perguntando, mas Juliana, todas as sociedades não são sociedades empresárias? Não, meus queridos e pré-claros pupilos, meus queridos e pré-claros alunos, nem todas as sociedades são empresárias. Por exemplo, a minha sociedade no meu escritório de advocacia não é uma sociedade empresária. Se você for um psicólogo que está me assistindo e trabalha em sociedade com outros psicólogos, você também não tem uma sociedade empresária, provavelmente. Se você é um contador que está associado a outros contadores, se você é um médico que está associado a outros médicos, todas as vezes que nós temos uma sociedade que é formada não para explorar uma atividade empresária, e sim para explorar a atividade intelectual dos sócios, nós temos o que a lei chama, o que o Código Civil chama de sociedades simples. Em sociedades simples, nós podemos ter sócios de serviço. O que é sócio de serviço? É o sócio que entra na sociedade entregando apenas trabalho, entregando apenas mão de obra. Então, dentro do meu escritório de advocacia, se eu quiser trazer alguém para trabalhar comigo que não tenha dinheiro para investir, não tem problema nenhum, porque eu e os meus sócios que já estão aqui somos sócios patrimoniais, ou seja, nós somos sócios investidores. Então, se a gente quiser trazer pessoas aqui para trabalhar como sócias de serviço, elas podem entrar sem oferecer contribuição financeira para a formação do capital social. Agora, se você não estiver numa sociedade que tem como objetivo explorar a atividade intelectual, a atividade profissional dos sócios, então você está numa sociedade empresária. A maior parte das empresas no Brasil são sociedades empresárias. Por quê? Porque o exercício da atividade empresarial, gente, é livre. Então, qualquer pessoa está livre para abrir uma loja, para abrir uma empresa de prestação de serviço, qualquer pessoa está livre para fazer, para abrir qualquer negócio. Agora, montar uma sociedade para explorar uma atividade profissional é mais difícil. Por quê? Porque você depende que todos os profissionais tenham a mesma formação e se unam para desenvolver uma atividade que está relacionada à formação deles. Então é muito mais fácil, existem muito mais pessoas que estão empreendendo livremente em atividades empresárias, que têm um meio de produção organizado para desenvolver aquela atividade, do que pessoas unidas em sociedades simples. Então você que está assistindo esse vídeo, provavelmente você vai criar uma sociedade empresária, ou você está inserido nesse momento em uma sociedade empresária. Isso significa o quê? Isso significa que você e os seus sócios têm como principal dever societário investir financeiramente para a formação do capital social. O que é o capital social? É esse investimento inicial que os sócios fazem para tirar aquela atividade do papel. Então, imagina que a sua empresa precisa de 100 mil reais para ganhar existência no mundo físico. Então, você investiu 50 mil, um outro sócio investiu 20, o outro investiu 10, o outro investiu 30. É assim que a gente vai formando o capital social e é assim que a gente vai dividindo as cotas. Porque ainda tem esse detalhe. Como é que funcionam as empresas, as sociedades empresárias no Brasil? Nós temos dois tipos societários muito comuns.
que são as empresas de responsabilidade limitada, dois tipos empresariais, que são as empresas de responsabilidade limitada e as sociedades anônimas. Você provavelmente vai ser dono de uma empresa de responsabilidade limitada e não de uma sociedade anônima. Por que que a limitada é a queridinha dos empresários brasileiros? Porque é um tipo societário mais comum, é um tipo empresarial mais comum de a gente manejar. É um tipo empresarial onde você aceita e retira um sócio com mais facilidade. Ela tem menos obrigações fiscais relacionadas à publicidade. Então, é mais fácil você operar, em regra, é mais fácil você operar uma empresa de responsabilidade limitada do que você operar uma sociedade anônima. Então, você, meu querido e, pré-claro, pupilo que está assistindo esse vídeo, se você tem interesse em direito societário e se você é um pequeno ou médio empresário, ou mesmo grandes empresários também optam por esse tipo empresarial, provavelmente você é dono de uma empresa de responsabilidade limitada. E se você tem sociedade, provavelmente você está inserido em uma sociedade empresária. A principal obrigação dos sócios é investir financeiramente. Quando todo mundo investe, investe dinheiro, ou investe um bem, ou investe um direito. Por exemplo, você tem um imóvel financiado, você tem direito aquisitivo a esse imóvel, então você pode integralizar a sua participação com um direito. A marca, se você tem marca, você também pode integralizar o capital social com a marca. Enfim, o fato é que, dentro de uma sociedade empresária, os sócios precisam contribuir financeiramente para viabilizar aquela atividade. Por que que isso é necessário? Porque é o investimento financeiro que garante ao sócio que ele receba participação nos lucros. Qual é o objetivo do lucro? Que a gente distribui dentro das nossas empresas é remunerar o capital investido pelos sócios. Então, por isso que muitas vezes existem problemas societários relacionados à divisão de dinheiro e divisão de trabalho. Tem gente que faz sociedade e fica insatisfeito porque um dos sócios não trabalha. Acontece que trabalhar não é obrigação societária. Trabalhar ou não trabalhar depende de acordos que os sócios fazem entre si, de preferência antes de formar a sociedade. Então, trabalhar não é uma obrigação, se não estiver no contrato, se não estiver combinada. Agora, investir, sim. Investir financeiramente para a formação do capital social é uma obrigação. Então, é a primeira coisa que a gente precisa entender. Investiu financeiramente, você tem o direito de ter participação no lucro. Você pode não ter direito de receber pro labore. Se você não trabalha para a tua sociedade, esse repasse mensal que nós recebemos como se fosse um salário, que tem como objetivo remunerar o nosso serviço, o serviço que a gente, enquanto sócio, presta para a nossa empresa, isso aí você não recebe. Agora, a divisão de lucro você recebe normalmente, por quê? Porque a divisão de lucro não tem como objetivo remunerar trabalho, tem como objetivo remunerar o capital investido. Então, pensa só no grande problema que você vai arrumar se você aceitar alguém dentro da sua sociedade em troca de trabalho. Se você não souber fazer um contrato, se você fizer sociedade de forma amadora, como muita gente faz, você vai ter alguém dentro da sua empresa que vai ter direito de receber lucro, porque na hora de fazer o contrato social você teve que colocar ali que a pessoa investiu. A gente não pode integralizar com o trabalho, então necessariamente no documento oficial da empresa, que é o contrato social, na certidão de nascimento, vai constar que os sócios investiram. Um investiu mais, o outro investiu menos, mas vai constar que todo mundo investiu. E se todo mundo investiu, todo mundo tem o direito de receber participação nos lucros. Você já pensou aceitar um sócio em troca de trabalho e depois descobrir que esse sócio nem investiu e nem trabalhou? E você está ali obrigado a dividir lucro com ele sempre? Pior do que isso, você já parou para pensar que se esse sócio ele quiser sair da sociedade, ele vai ter direito de levar uma parcela do patrimônio? Sim, porque olha só, à medida em que nós investimos para a construção de um patrimônio dentro das nossas empresas, nós também temos o direito, se a gente quiser se desassociar, se a gente quiser sair da sociedade, a gente tem o direito de levar uma parte do patrimônio. Então, quando a gente quer sair de uma sociedade, normalmente a gente oferece a nossa participação para os nossos sócios. Olha, eu vendo a minha participação para você por 200 mil, eu vendo por 300, eu vendo por 400. Mas, na realidade, se ninguém quiser comprar, e ninguém é obrigado a comprar a sua parte, é a própria empresa, é a própria sociedade que tem que fazer um acerto de contas com você. O que que a sociedade vai fazer? Vai levantar um balanço patrimonial, identificar qual é o valor do patrimônio líquido daquela empresa, daquela sociedade, para cada sócio receber conforme a própria participação. E isso se justifica por quê? Porque se todos os sócios investiram financeiramente, todos os sócios têm o direito de levar uma parte daquilo que eles ajudaram a construir. Então, você, meu queridíssimo, pré-claro e amado aluno,
ou futuro aluno lá da Sociedade de Sucesso, se você está aceitando alguém dentro da sua sociedade em troca de trabalho, presta atenção no que você está fazendo. Você está dando para esta pessoa participação no lucro, que tem como objetivo remunerar um investimento que ela não fez, e está dando para ela o direito de ter uma participação no patrimônio que ela não ajudou a construir financeiramente. Se ela tiver entregue um trabalho realmente relevante, capaz de levantar os resultados financeiros da tua empresa, menos mal. Já não vai doer tanto assim você fazer o compartilhamento do lucro ou o compartilhamento do patrimônio com ela. Agora, se você estiver inserido na regra, e a regra, meus queridos, eu preciso contar para vocês, a regra, quando a gente aceita sócio em troca de trabalho e a gente não faz contrato, é que esse sócio ele não invista e não trabalhe. E aí, no final das contas, daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, daqui a 5 anos, você ainda vai ter que pagar. Você que muitas vezes investiu sozinho, ainda vai ter que pagar para esse sócio que não investiu sair. Quer ver uma outra situação também muito comum que acontece? É o sócio que entra apenas com trabalho, ele começar a achar que ele está trabalhando para o outro que investiu. Ah, gente, olha só, não duvida que isso acontece não, porque a sociedade é tudo igual, só muda o endereço. Presta atenção, eu não sou vidente, mas normalmente eu acerto. Se em 2024 você fizer sociedade em troca de trabalho, exclusivamente em troca de trabalho, é só uma questão de tempo até o teu sócio que trabalha achar que ele está trabalhando para você. Principalmente se você for uma pessoa que investiu para viabilizar aquela atividade, mas você não é a pessoa que tem o know-how, ou seja, você não é a pessoa que trabalha. Racionalmente, todo mundo sabe que ninguém vai investir numa empresa para o outro ganhar dinheiro. Então, você sabe, né? Se você é um sócio aí que está trabalhando, você sabe que o teu sócio não investiu na empresa para você ganhar dinheiro. Ele investiu na empresa para ele ganhar dinheiro. E o combinado era o quê? É que você ia trabalhar, você ia gerar lucro e você ia compartilhar com ele. Porque, afinal de contas, lucro tem como objetivo remunerar o investimento. Então, se ele investiu, ele tem que receber. Acontece, gente, que antes de nós sermos empresários, nós somos seres humanos. E o ser humano, ele tem essa sensação de estar se sentindo injustiçado, porque ele está trabalhando sozinho. Muitas vezes o outro sócio que investiu o dinheiro está viajando, ou não está nem aí para a atividade. Um sempre acha que está sendo explorado pelo outro. Esses problemas são muito comuns dentro de uma sociedade. E se você não tiver assessorado por um advogado especialista, provavelmente você não estará, porque a maioria dos empresários no Brasil fazem negócios de forma amadora. Você não vai ser capaz de colocar os combinados que você deveria colocar dentro de um acordo de sócios. Pois é, gente. Tudo dentro de uma sociedade depende de combinados. Você já ouviu falar que o combinado não sai caro? Então, o combinado não sai caro porque você já estava esperando que aquilo ia funcionar daquela forma. Mas como a gente não aprende a combinar nada, como a gente não aprende a fazer contrato, como nós brasileiros somos muito informais, nós não sabemos o que fazer diante de um conflito. E muitas vezes a gente não busca informação nem depois que o conflito está instaurado. Então, um sócio fica se comportando do jeito que ele acha que ele tem que se comportar, fazendo o outro de refém, prejudicando o negócio, prejudicando o outro sócio. Então, a partir de agora, você está entendendo a regra do jogo. Aceitou um sócio em troca de trabalho, não fez nenhum tipo de compensação com ele para ele te pagar depois, ou para ele pagar a sociedade usando o lucro do próprio negócio? Prepare-se, tá? Vai ser só uma questão de tempo até ele achar que está trabalhando para você, até ele querer sair da sociedade e querer levar uma participação do patrimônio que ele não ajudou a construir. Muito bem. E sempre que eu falo isso nas minhas redes sociais, as pessoas que elas têm... Existem pessoas que realmente têm um conhecimento muito relevante, um conhecimento capaz de alavancar negócios. As pessoas que são as donas desse tipo de conhecimento, elas se revoltam. E, inclusive, um monte de gente escreve uma porção de desaforo para mim nas redes sociais. Eu tenho uma porção de haters quando eu falo a respeito desse assunto. Por quê? Porque tem sempre alguém que acha que ele tem um conhecimento especial, ele tem uma habilidade especial que justifica por si só que ele entre tendo uma participação na sociedade. Pessoal, presta atenção. Eu não digo que trabalho, que conhecimento não tenha valor. Eu reconheço que conhecimento, muitas vezes, é um ativo até mais valioso do que o investimento. Porque se você tem um conhecimento capaz de criar uma atividade que vai revolucionar o mercado, uma atividade capaz de deixar você milionária, não importa, dinheiro você pode conseguir com um investidor, pode conseguir com outro, pode conseguir com o mercado, mas aquele conhecimento que você tem para oferecer,
o teu investidor não vai conseguir com qualquer pessoa. Agora, a coisa mais difícil do mundo é a gente identificar, é a gente separar quando nós estamos diante de um conhecimento que pode ser caracterizado como capital intelectual e quando nós estamos diante de um conhecimento trivial. Sim, gente, existem conhecimentos e conhecimentos. Lá no Vale do Silício, nós vamos encontrar dezenas, centenas de pessoas que têm capital intelectual. Inclusive, tem muito investidor se degladiando por poder adquirir, para poder adquirir, se beneficiar do conhecimento, do capital intelectual das pessoas que estão trabalhando ali. Mas esse não é o caso da maioria dos empreendedores, não é o caso. Muitas vezes nós chamamos de capital intelectual uma força de trabalho barata. Por exemplo, muitos clientes que eu atendo todos os dias, o dia inteiro no meu escritório de advocacia, e a maior parte dos casos que eu pego envolvendo sociedades assim, formadas por quem investiu o trabalho e quem investiu o dinheiro, são pessoas que entregaram. A pessoa tinha uma habilidade muito boa com planilha, tinha uma habilidade muito boa no Excel, tinha uma habilidade administrativa, tinha uma habilidade de gestão. Enfim, são conhecimentos importantes, mas são conhecimentos que muitas vezes a empresa conseguiria pagar por eles se eles fossem prestados através de um funcionário. É muito mais barato você pagar a prestação de um serviço de um gestor, de um administrador, de um profissional do financeiro, é muito mais barato você remunerar essa mão de obra como uma mão de obra que está prestando serviço do que você trazer essa mão de obra para uma relação societária. Por quê? Porque para você sair de uma relação societária, você precisa fazer um acerto de contas. E esse acerto de contas que nós falamos no início, que é em cima do patrimônio líquido da empresa, ele tem o nome técnico de haveres, tá, gente? Então, o sócio que sai da sociedade, ele tem o direito de receber os haveres. O que são os haveres com H? É esse acerto de contas que a sociedade faz com a gente em cima do valor do patrimônio líquido. Então, isso só se justifica se o sócio tiver investido. Se ele te entregou apenas trabalho, e se nem era um trabalho que foi capaz de levantar a atividade empresarial, de levantar faturamento, de levantar lucro, então você não fez um bom negócio. Era muito melhor você ter chamado alguém para trabalhar com você como prestador de serviço do que como sócio. Pessoal, o que é o capital intelectual? Capital intelectual é um conjunto de habilidades e conhecimentos de uma pessoa que permitem a uma empresa se apropriar de oportunidades do mercado. Oportunidades que não seriam aproveitadas se não fosse a capacidade intelectual daquela pessoa. Por exemplo, se você tem uma empresa de tecnologia, é razoável que você considere que um programador tem um capital intelectual? Será que é razoável? Esse programador, ele tem um capital, ele tem um conhecimento que permite que a tua empresa se aproprie de oportunidades do mercado? É claro que sim, ele é um desenvolvedor. Ele sozinho ou acompanhado de outros profissionais, ele pode desenvolver um aplicativo, ele pode desenvolver um negócio que vai ser de grande interesse de outras empresas, ele pode desenvolver um negócio que vai ser o próximo Uber, o próximo Spotify do mercado. Já pensou? Hoje eu gostaria que vocês desenvolvessem esse raciocínio. O que é o capital intelectual que justifica uma participação societária dentro de uma empresa? Entenderam? Capital intelectual permite que a tua empresa se aproprie de oportunidades do mercado, que você não conseguiria se não fosse conhecimento daquela pessoa. Muito bem. Passou pelo primeiro desafio. Entendeu, né? Tá, então nunca mais você vai fazer sociedade com o teu melhor amigo porque ele mexe em planilha. Nunca mais você vai fazer sociedade com o teu melhor amigo porque ele é um bom gestor, porque ele é um bom administrador. Para isso, você vai contratar uma pessoa, vai contratar um funcionário ou um prestador de serviço para ele trabalhar para você. Porque olha só, num primeiro momento, parece muito atrativo você chamar um sócio para ficar com você porque você não vai ter que pagar salário, né? Todo mundo sabe que o sócio, ele só começa a receber quando a empresa começa a ter fluxo de caixa suficiente para pagar ele. Então, nos primeiros momentos vai ser uma maravilha. Se o negócio der errado também, você tinha um sócio ali para dividir o risco do negócio com você. Agora, e se a empresa der certo? Projeta o sucesso da empresa que você está criando para daqui a 3, 4, 5, 10 anos. Já pensou? Se esse teu sócio, ele não entregou dinheiro, ele já não entregou dinheiro, você já pensou se ele não entregar o trabalho que ele te prometeu?
Então, gente, primeira coisa, se você identificou que você não está diante de um capital intelectual, mas mesmo assim você quer trazer para a sociedade uma pessoa que não tem dinheiro, porque você quer as habilidades dela, porque você quer que ela se comprometa junto com você, porque você quer que ela seja sua sócia, para ela sentir na pele os riscos do empreendedorismo, tudo bem, você pode trazer essa pessoa para a sociedade desde que você comprometa ela a fazer a participação dela no investimento em momento futuro, porque a principal obrigação dos sócios é investir para a formação do capital social, mas esse investimento não precisa acontecer no momento que você abre a empresa. Esse investimento ele pode acontecer no momento posterior. Imagina, o sócio não tem dinheiro naquela hora, mas ele pode estar contando com o dinheiro de uma herança, ele pode estar contando com o dinheiro de uma indenização trabalhista que ele vai receber, ou ele pode estar contando com o próprio lucro que ele vai gerar para a empresa. Tem muita gente que faz sociedade assim. Fala para o outro, olha, eu não tenho dinheiro para investir agora, mas nos primeiros eventos de distribuição de lucro, eu não vou receber a minha distribuição. A minha distribuição vai para você, para te reembolsar daquilo que você está investindo sozinho. Então, se eu tenho 20% da empresa, eu vou te reembolsar aqui 20% do investimento. Se eu tenho 50% da empresa, eu vou te reembolsar 50% do investimento. É esse raciocínio que nós deveríamos fazer. Se você não está diante de um capital intelectual, você jamais pode dizer que o trabalho do teu sócio justifica que ele tenha uma participação societária, justifica que ele tenha 20%, 30%, 50% do teu negócio. Porque, a partir de agora, com esse vídeo aqui, você entendeu o que você está fazendo. Oferecer 30%, 20%, 50% da tua empresa parece muito inofensivo, mas significa oferecer 20, 30, 50% do lucro e, o pior, oferecer 20, 30, 50% do patrimônio. No dia que essa pessoa quiser sair, ela vai cobrar de você a participação dela, embora ela não tenha investido. Muito bem. Agora, o raciocínio que nós temos que fazer quando nós identificamos que estamos diante de um capital intelectual relevante é totalmente diferente. Porque muitas vezes o capital intelectual do sócio ele realmente justifica uma participação societária. Acontece que, deixa eu te fazer uma pergunta. Como é que você pode ter certeza de que o capital intelectual de alguém é realmente tão relevante quanto essa pessoa diz, se você ainda não testou, se você ainda não fez ali um período de experimentação? Já parou para pensar nisso? Olha só, pessoal, existem pessoas que são muito boas em se vender. Existe quem se venda muito bem, quem faça muitas promessas e na hora não seja capaz de cumprir nem metade do que prometeu. Então, se você está na dúvida se o teu sócio, o teu futuro sócio, ele tem de fato, ele tem de fato tudo o que ele está te prometendo, se você quer ter certeza de que é verdade esse bilhete, lembra daquele meme que rolou nas redes sociais há um tempo atrás, que tinha todo mundo falava, era verdade esse bilhete, não é verdade esse bilhete, lembra disso? Então, se você quer saber se é verdade esse bilhete, se é verdade que o teu sócio tem um capital social, um capital intelectual que justifica uma participação societária na tua empresa, que tal você usar instrumentos que te permitam fazer um teste? Você já ouviu falar em contrato de vesting? Olha só, tá muito na moda, né, fazer contrato de vesting. Tá muito na moda, principalmente as pessoas da tecnologia. Quem empreende aí na área de tecnologia, com certeza já está familiarizada com esse termo, vesting. O que que é o vesting? Ele é um contrato? Ele é um instituto? O que que é isso? Gente, calma. O vesting é um instrumento contratual que nós podemos utilizar dentro das nossas empresas para testar o serviço, o trabalho, o capital intelectual de alguém antes de iniciar uma relação societária. Bom, você pode fazer o contrato de vesting com o teu funcionário, você pode fazer um contrato de vesting com o teu prestador de serviço, ou você pode fazer um contrato de vesting até mesmo com quem já é teu sócio. Então, imagina que o teu sócio entrou na tua empresa, ele tem uma participação pequena, ele gostaria de aumentar, mas ele não tem dinheiro naquele momento. Mas ele tem realmente uma habilidade que está levando a empresa lá para cima. Você pode, sim, fazer um contrato de vesting com ele, onde você vai estipular diferentes períodos. Então, em primeiro lugar,
O vesting é um contrato que a gente tem liberdade para usar? Sim. O vesting é um contrato atípico. Dentro do nosso Código Civil, que é a lei que determina, que estipula as regras que nós devemos observar na hora de elaborar contratos, o Código Civil ele estipula contratos típicos e contratos atípicos. Então, por exemplo, um contrato de compra e venda de imóvel é um contrato típico. Ele está previsto no Código Civil. Então, para você comprar e vender um imóvel, você precisa fazer uma escritura pública de compra e venda. Então, esse contrato não nos dá liberdade para manejar. Um contrato social de uma sociedade, por exemplo, quando a gente inicia as nossas empresas, vocês sabem que o contrato social, que é aquele documento que o contador te manda para você assinar, ele é a certidão de casamento entre os sócios e a certidão de nascimento para a tua empresa. Então, existem requisitos que esse contrato precisa obedecer que estão lá no Código Civil. Então, além desses contratos que nós chamamos de contratos típicos, que eles têm requisitos previstos na legislação, nós temos contratos atípicos. Ou seja, todos nós temos liberdade para contratar qualquer coisa, desde que não seja proibido pela legislação, a gente tem liberdade para contratar a prestação de serviço de alguém, a gente tem liberdade para comprar e vender mercadorias, comprar e vender, fazer transações de compra e venda. Nós temos liberdade para contratar aquilo que a gente quiser. E o contrato de vesting, ele é um contrato atípico, através do qual uma pessoa se compromete a entregar participação societária para outra, mediante o cumprimento de algumas metas. Então, se você identificou que um sócio seu tem um capital intelectual, mas ele não tem dinheiro para aumentar a participação dele, você pode fazer um contrato de vesting para que ele possa, através da comprovação do resultado do conhecimento dele, ele ir adquirindo mais cotas em troca do conhecimento. Da mesma forma, você pode usar esse instrumento para beneficiar um funcionário. Você percebeu que você tem um funcionário ou um prestador de serviço que ele é muito bom, que as habilidades e o conhecimento dele vai permitir que a sua empresa se aproprie de oportunidades do mercado? Então, ótimo. Então, você pode fazer um contrato de vesting com ele. E como é que funciona isso? Como é que funciona a estrutura básica de um contrato de vesting? Em primeiro lugar, eu quero te dizer que aqui na descrição do vídeo você encontra o link para acessar o treinamento Vesting para Limitadas, tá? Então, se você quiser saber como você pode usar um instrumento de vesting dentro da sua empresa pequena e média, dentro da tua empresa de responsabilidade limitada, fica à vontade para conhecer o nosso treinamento. Se você não quiser comprar treinamento nenhum, continua aqui no vídeo. Veja bem, o vesting, ele é um instrumento que nós dividimos, através desse contrato, nós dividimos uma relação societária em períodos. Então, dentro de um primeiro período, que pode ser de um ano, nós chamamos esse período de cliff, não existe ainda nenhuma relação societária entre as partes. Existe uma relação de prestação de serviço, ou existe uma relação de funcionário. Pode ser uma relação que esteja regida pela CLT, pode ser uma relação regida ali por um contrato de prestação de serviço comum que você tem com aquela pessoa. Dentro de um ano, dentro do período de cliff, essa pessoa vai cumprir metas objetivas que vocês dois vão criar e colocar ali no contrato. Se essa pessoa atingir com satisfação todas essas metas, a partir do segundo ano, ela vai adquirindo gradativamente uma participação societária. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender dentro da nossa empresa, você criou uma sociedade empresária, você tem uma empresa de responsabilidade limitada. Tá, o que você precisa entender agora? Você precisa compreender que você está dentro de uma empresa onde o vínculo de confiança entre as pessoas é muito importante. Dentro de uma limitada, todos os sócios podem exercer o direito de voto para aprovar decisões, todos os sócios têm o direito de ter prestação de contas, todos os sócios têm o direito de participar nos lucros, lucro e prejuízo, claro, né, nos resultados. Todos os sócios têm o direito de participar no patrimônio. Então, entenda o quão importante é essa decisão de oferecer participação societária para alguém. A gente só se preocupa em dividir dinheiro. Ai, meu Deus, como é que eu vou dividir lucro dentro da minha empresa? Quando, na realidade, o mais importante dentro das nossas sociedades não é a divisão de dinheiro. O mais importante dentro das nossas sociedades é a divisão das cotas. Se você deu 50% das cotas da sua empresa para uma pessoa que não investiu, ou se você entregou 50% da sua empresa de qualquer jeito, meus parabéns, você tomou uma decisão de entregar 50% do patrimônio.
Agora, lucro não. Lucro a gente pode dividir de acordo com o que for conveniente. Eu posso ser uma sócia com 1% de participação societária, mas eu posso receber 50% do lucro. Se tiver um acordo ali entre os meus sócios, não tem problema nenhum. Eu tenho 1% de cotas, mas tenho 50% do lucro. Agora, se eu quiser sair, eu levo 1% do patrimônio da empresa porque eu não investi. Então, antes de estruturar o contrato de vesting, você precisa entender se você estiver dentro de uma empresa de responsabilidade limitada, você precisa entender o que significa oferecer participação societária para alguém. Então, entendeu isso? Ótimo, poxa, eu entendi que dentro da minha empresa oferecer uma participação societária para o meu funcionário, para o meu parceiro, ou então oferecer para alguém que já é sócio, aumentar a participação dele, significa dar para ele uma fatia maior do patrimônio. Significa dar para o meu funcionário uma fatia do patrimônio, significa dar para essa pessoa aí não sei se eu estou disposto a abrir mão. Então, a primeira decisão que você vai pensar, de quanto eu estou disposto a abrir mão para me beneficiar do capital intelectual dessa pessoa? Está disposto a abrir mão de 10%? Está disposto a abrir mão de 5%? Então, ótimo, antes de elaborar o contrato de vesting, você vai chamar o seu parceiro e fazer a proposta. Olha, eu gostaria de trazer você para a nossa sociedade, mas eu vou te oferecer 5% de participação no capital social da minha empresa se você cumprir essas metas aqui ao longo de um ano. No final desse primeiro ano, você vai gradativamente recebendo a cada ano cota por cota. Então, você pode definir ali 5 anos. Então, se você fizer um contrato de vesting de 5 anos, o primeiro ano é o período de cliff, a partir do segundo ano em diante é o período de vesting. No período de cliff, a pessoa cumpre as metas, no período de vesting, ela vai vestindo cotas societárias. Por que é importante você estipular que ela vai recebendo cotas societárias gradativamente? Muito simples, porque se você, ao final do primeiro ano, já entrega para ela, já altera o contrato social e transforma ela em dona de 5%, de 10% das cotas da empresa, ela pode dizer que ela quer sair. Olha só, ela não investiu nada, mas agora ela quer sair e levar uma parte do patrimônio que você já tem. Então, para você vincular, né, comprometer essa pessoa a continuar na sociedade, a continuar entregando o capital intelectual dela como condição ao recebimento do total que você prometeu, é conveniente, é importante que você vincule o seu contrato de vesting a uma obrigação. Então, olha, para você ganhar os 5%, você tem que ficar comigo aqui pelo menos 5 anos. Agora, se você quiser sair no segundo ano, parabéns para você, você sai recebendo 1% do patrimônio. Se você quiser ficar 2 anos, parabéns para você também, você sai recebendo 2%. Só vai sair como dono de 5%, só sai como dono de 5% do patrimônio se você ficar comigo durante os 5 anos. Aí, gente, aí sim, depois que você teve tempo de testar, de se apropriar de todas as oportunidades do mercado que o capital intelectual dessa pessoa trouxe para você, aí faz sentido que você ofereça participação societária para ela. Aí, se essa pessoa quiser sair ao final dos 5 anos, depois de todo o benefício que ela te trouxe, depois de tudo que ela te proporcionou, você não vai sentir dor por estar destinando a ela o pagamento devido, o pagamento merecido pela participação. Afinal de contas, aí sim você terá tido a oportunidade de atestar se era ou não era verdade esse bilhete. Então, se você quiser saber mais sobre contrato de vesting, se você quiser saber como tornar esse instrumento atrativo para pegar um talento, para trazer um talento para sua empresa, não deixa de conhecer o nosso treinamento. Olha só, uma vez uma pessoa escreveu assim para mim: Juliana, me ofereceram participação na sociedade, me ofereceram 1% de participação na sociedade através de um contrato de vesting. Eu vou ficar trabalhando com eles sem receber nada durante esse primeiro ano, aí no final do primeiro ano eles vão me dar 1%. Gente, olha só, você precisa ser uma pessoa capaz de identificar quando estão te oferecendo uma proposta boa ou quando estão se aproveitando de você. Oferecer 1% de participação para alguém sem nenhuma regra adicional chega a ser absurdo, porque a menos que essa empresa tenha uma lucratividade absurda, o teu futuro sócio está te oferecendo 1% de participação no lucro. 1% de participação no lucro de uma empresa pequena, que muitas vezes nem é tão grande assim, nem é tão expressivo assim, muitas vezes não vai representar nada. Não vai ter relevância nenhuma. Então, será que faz sentido você virar sócio? Você abrir mão de todos os direitos trabalhistas que você teria como empresário, como empregado, para virar empresário dono de 1%, dono de um patrimônio tão irrelevante, e ainda para receber o lucro correspondente a 1%? Não, você precisa saber negociar, você precisa saber defender seus interesses. Você pode até entrar numa sociedade por 1% de participação, mas nunca por 1% de participação no lucro. A menos que seja uma empresa que lucra pra caramba, e você pode pedir para ver uma DRE, você pode pedir para ver um balanço patrimonial, a menos que seja uma empresa que lucre muito,
muito mesmo, para que 1% seja relevante, você precisa ser capaz de fazer uma negociação melhor. Olha, eu entro com 1%, mas através do contrato de vesting eu quero adquirir mais cotas no período de 5 anos. Eu vou cumprir essas metas e eu gostaria de ser dono de 20% das cotas. Não vou pagar nada, vou pagar com o meu capital intelectual. Tá a fim de fazer? Ótimo, se os teus futuros sócios estiverem afim, perfeito. Outra coisa que você pode negociar também, se você é o dono do capital intelectual, você pode negociar uma participação desproporcional dos lucros. Recebeu a proposta? Você pode dizer para os teus parceiros: olha, eu gostaria de entrar, mas eu não entro por 1% de participação nos lucros, não. Eu entro com 1% de cota, mas eu quero ali 10%, 30% de participação no lucro. Afinal de contas, eu é que vou trabalhar, eu é que vou gerar o resultado econômico para essa empresa. Então, eu quero ter uma participação maior nos lucros. Ah, não, mas isso não faz sentido, porque você só vai ter 1% de participação na sociedade. Aí você vai dizer o quê? Não, não. Ouviu lá, assisti a aula da doutora Juliana Guerra. Eu sei que ter 1% de participação na sociedade não tem nada a ver com o meu percentual de divisão de lucro. É apenas uma regra que o lucro seja distribuído de forma proporcional às cotas. É apenas uma regra. Mas, através de um acordo, nós podemos estabelecer condições mais justas. Então, muitas vezes, um dos sócios, ele é o responsável sozinho, com o capital intelectual dele, por trazer resultado financeiro para a empresa. Então, nesse tipo de situação, eu não vejo problema nenhum que essa pessoa, apesar de ser uma sócia minoritária, ela tenha uma participação maior nos lucros para que ela se sinta incentivada a permanecer, a continuar nessa sociedade. Então, se você quiser se aprofundar, não deixa de passar lá no Instagram, não deixa de conhecer todos os nossos treinamentos para empresários e você sabe, né? A única coisa que pode nos libertar é o conhecimento. E a gente estuda para tudo na vida. A gente estuda para ser cabeleireiro, esteticista, médico, advogado. A gente só não estuda para ser empresário. E aí fica difícil. Enquanto nós não aprendermos a nos preparar, a fazer treinar, a treinarmos verdadeiramente para sermos empresários, nós continuaremos sendo uma nação de empreendedores que fazem negócios de forma amadora. Muito obrigada pela sua participação. Não deixa de, se você curtiu, não deixa de curtir, de deixar seu comentário, de compartilhar com outras pessoas que estejam precisando dessa informação. Eu tenho certeza que você pode mudar o ano e, quem sabe, até mesmo a vida de alguém. Muito obrigada pela sua audiência e até a próxima. Tchau, tchau.